Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz de Jesus, amém? Você está bem? Está feliz? Está vivo? Amém? Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso e nós precisamos, com alegria, estar diante dEle, com celebração, irmãos. Nós não estamos apenas vivos fisicamente, nós fomos ressuscitados espiritualmente. Nós estamos aqui porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Isso deve trazer ao nosso coração um motivo de grande júbilo e de grande satisfação em Cristo Jesus. Se você puder, coloque-se de pé mais uma vez. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Se você não tinha memorizado essa oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, certamente nos últimos domingos, semana após semana, nós estamos lendo esse texto. Espero que essa palavra fique gravada no seu coração. Mas para além de uma memorização, que o seu coração seja profundamente edificado e que as verdades impingidas através dessa palavra fiquem cravadas na sua vida, para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, nós iremos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 13, todos juntos. Mateus 6, do 9 ao 13. Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor bondoso, fala conosco por meio da Tua palavra, dirige os nossos pensamentos e os nossos corações, de modo a compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Estamos aqui reunidos, ó Deus, famintos pela Tua palavra, desejosos, ó Deus, por ouvir o que assim nos diz o Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que nós nos rendamos em obediência e em satisfação à Tua lei. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, meu irmão. Na manhã de hoje nós iremos tratar da quinta petição, ia falar quinta bem-aventurança, da quinta petição da oração do Pai Nosso, e a segunda daquele bloco das 3 petições que dizem respeito ao orante. As 3 primeiras nós vimos dizem respeito a Deus, a sua fama, ao seu reino e a sua vontade. Agora, no segundo bloco, nós temos a primeira delas, que vimos na semana passada, que nos fala sobre o pão que nos ensina sobre contentamento, solidariedade, o pão que nos ensina sobre generosidade e satisfação em Deus. Hoje nós iremos falar sobre a quinta dessas petições, que está registrada no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixa eu fazer primeiro alguns adendos aqui. O primeiro deles é que nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, e a realidade do pecado afetou as nossas relações, afetou a nossa relação com Deus, e nós vemos isso lá em Gênesis 3, o homem peca e ele tenta se esconder, se ocultar das vistas do Criador, mostrando que a partir daquela realidade de pecado, a sua relação com o Criador já não era mais a mesma. Ele está num cisma, numa cisão espiritual, onde ele precisa fugir, se esconder, se ocultar, para então não ser visto na sua nudez, no seu pecado. A relação do homem com Deus, com o Criador, foi diretamente afetada por conta da realidade do pecado. Mas em segundo lugar, a relação do homem com o seu semelhante também foi afetada por conta da realidade do pecado. Ainda em Gênesis 3, no ato do pecado, nós percebemos que Adão e a sua esposa, uma vez comendo do fruto, perceberam-se nus e passaram a ter vergonha um do outro. Se você avança um capítulo na sua Bíblia, chegamos então em Gênesis capítulo 4, e nós temos o primeiro fratricídio ou homicídio da história, que é de Caim e Abel, um irmão matando outro irmão. E essa relação é tipicamente uma consequência do pecado.
mostrando que não apenas a relação homem e Deus foi afetada, mas homem e o seu semelhante. A partir de então, os conflitos relacionais tornaram-se inevitáveis. E eu não preciso fazer apologia ao conflito para você entender sobre o que eu estou falando. Se você for na sua casa, no seu seio familiar, você vai descobrir claramente que ali é um ambiente onde o conflito existe. Se você vem aqui para esse ambiente onde, tecnicamente, as coisas deveriam ser aproximadas do que será perfeito, onde as nossas relações deveriam ser sempre muito bem polidas e agradáveis, você sabe que nesse ambiente aqui também nós temos conflitos. A igreja, a comunidade dos santos, não é uma comunidade imune aos conflitos relacionais. E é inevitável que isso aconteça. Por mais piedosos que sejamos, por mais ambiciosos da santidade que sejamos, nós ainda somos pecadores. E por causa disso, hora ou outra, nós vamos ter que ser apartados das nossas encrencas. Quando a gente olha até mesmo para a famosa igreja primitiva, a igreja que para nós se tornou modelo de uma igreja ideal, nós percebemos que aquela igreja era uma igreja complexa, que tinha também os seus entraves, as suas discórdias. Nós vemos as viúvas judias já brigando com as viúvas helênicas no início da história, mostrando que as relações humanas são relações marcadas por contendas por conta da realidade do pecado. E se isso é verdade, se nós presumimos biblicamente que não apenas a nossa relação com Deus foi afetada, mas a nossa relação com o próximo foi afetada por conta do pecado, aí entra a necessidade inadiável do perdão. O ponto em questão é esse: se o conflito é inevitável, porque eu sou um pecador e estou me relacionando com outros pecadores, e então o conflito ele é inevitável, logo o perdão se torna uma necessidade indispensável. Preste atenção que é sobre isso que nós iremos tratar. O conflito é inevitável, portanto, o perdão é indispensável. Mas antes de falar sobre esse perdão na horizontal, é importante entendermos que a oração começa na relação do homem com o seu Criador. Perdoa-nos as nossas dívidas. Lembra que eu falei que a oração, essa oração do Pai Nosso, não apenas nos ensina acerca de quem é Deus e da sua vontade para nós, mas também treina o nosso coração quanto à sua vontade para nós. Eu falei que esta oração tem muito a dizer acerca de nós mesmos, das nossas ambições, dos nossos desejos mais profundos. Eu disse que quando nós oramos, nós deixamos vazar algumas das expressões que ficam muitas vezes escondidas no nosso coração, mas a oração as torna evidentes. Quando a gente começa a orar muito por uma determinada coisa, pode ter certeza que aquilo não é apenas uma reverberação dos nossos lábios, mas um eco do nosso coração. A oração é uma expressão do nosso coração, e por meio da oração, o Senhor está treinando o nosso coração. E sobre o que essa petição pode nos ajudar a ser crentes melhores? Eu diria primeiro que essa petição treina o nosso coração quanto à altivez, ou se no sentido mais piedoso, quanto à humildade, fazendo um contraponto com a altivez. Porque perceba, o orante que se aproxima diante daquele que é santíssimo, a primeira das petições, santificado seja o teu nome, é um reconhecimento de que ele é santo, 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 que toda a terra está cheia, encharcada da sua glória. Eu já falei em outra ocasião que no hebraico você não tem superlativos. E todas as vezes que você quer enfatizar um atributo moral, você usa da repetição. Então, por exemplo, você não vai encontrar em nenhum escrito do Antigo Testamento a palavra boníssimo, santíssimo, ou coisa dessa natureza. E para enfatizar essa realidade, o escritor sagrado fazia bom, bom, bom é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, e assim sucessivamente. Essa era uma forma de expressar a grandiosidade daquele atributo. E no Antigo Testamento nós temos por diversas vezes a declaração de que santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o Deus diante de quem nós estamos no ambiente da oração. Agora, e quem somos nós? Quem é o orante? Como é que ele deve se apresentar? Como é que ele deve se aproxegar desse Deus que é santo, santo, santo? E parece que Jesus nos ensina.
com profunda humildade, lembrando que diante do Santíssimo, nós somos pecadores. Nós não estamos, irmãos, no balcão de negociação. Às vezes a gente olha para a oração como se fosse uma grande negociata com Deus, onde eu apresento os meus argumentos e peticiono muito bem elaboradamente a minha vontade, e Deus se vê constrangido por mim a me atender. Mas na verdade, é importante que lembremos que no lugar da oração, o requerente é um devedor. Nós estamos ali, nos aproximamos de Deus sem absolutamente nada para negociar com Ele. Somos pecadores. E a ideia de dívida nesse texto, preste muita atenção, não é dívida pecuniária. Não é, Senhor, perdoa a dívida que eu não paguei lá na loja, antigamente na venda. Não é sobre dinheiro, é sobre pecado. O ponto em questão é, eu preciso não apenas saber quem é Deus na oração, eu preciso lembrar quem eu sou no lugar da oração. Isso é importante para que eu treine o meu coração quanto à humildade. Eu não posso me apresentar diante do Santíssimo requerendo em nome dos meus méritos ou virtudes quaisquer benefícios. Eu sou um pecador, devedor, que preciso me aproximar da santidade divina com profunda humildade de coração. Essa é a minha realidade. É impressionante como essa distoância entre a santidade e o pecado aparece algumas vezes na Bíblia. Você deve lembrar, por exemplo, quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, aquela sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, e quando Moisés tenta se aproximar, ele ouve a palavra do Senhor dizendo assim: olha, retira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você deve lembrar também quando Isaías teve a visão de Deus no seu trono, era o ano da morte do rei Uzias. Ele então avista o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele contempla a ovação angelical diante da presença de Deus, declarando a sua santidade. Qual foi a sua reação? Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Santíssimo, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente olha para o contexto já do Novo Testamento, lembro-me de uma ocasião em que Pedro foi tratar com Jesus sobre lavar-se ou não lavar-se. Jesus ali se humilhando para lavar os pés dos discípulos. Ele fala assim: Senhor, eu não preciso disso, eu já fui lavado. E aí Pedro ouve de Jesus: olha, aquele a quem eu não lavar, não purificar, não tem parte comigo. E Pedro diz assim: então lava-me completamente, não apenas os meus pés, Senhor. Pedro reconhecendo agora ser um pecador diante do santo. Há uma ocasião que Pedro também está com Jesus no barco, e ele opera um dos seus sinais, e Pedro diz: Senhor, retira-te daqui, porque sou pecador. É sempre nessa relação que devemos nos aproximar de Deus, lembrando quem Ele é e quem nós somos. E quando recordamos quem somos, nós não temos direito algum para requerer em nosso nome absolutamente nada. Mas devemos nos aproximar mansamente, humildemente, nos despindo de toda prepotência e altivez, reconhecendo que somos pecadores e devedores e que ali estamos por pura graça. Na verdade, nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, porque a condição que nos ambienta na oração é o sangue de Jesus. É importante nos lembrarmos disso. Nós só podemos entrar na presença de Deus porque o Cristo, o Messias, Jesus, se fez sacrifício em nosso lugar e cobriu-nos com a sua justiça e perdoou os nossos pecados. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, não porque somos bons, mas porque Cristo nos justifica no seu sangue. Então é importante lembrarmos disso. Essa oração treina o nosso coração quanto à humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, disse assim: ninguém pense de si mesmo mais do que convém. É importante lembrarmos isso, e na oração nós somos treinados quanto a isso. Veja, às vezes nós temos a síndrome do cabrito, e eu vou explicar para você qual é a síndrome do cabrito.
A síndrome do cabrito é daquele filho mais velho da casa do pai, que ele acha que ele é sempre bom, faz sempre as coisas certas, ele sempre chega na hora certa no culto, ele obedece a Deus, ele faz todas as suas devocionais, ele nunca saiu para a festinha da escola com os amigos na sexta-feira, ele nunca foi para uma balada com os amigos depois da universidade, depois da sexta-feira na universidade. Ele sempre foi um bom filho, um bom rapaz, um bom garoto, e no final das contas, ele acha que o pai lhe deve alguma coisa. E por que síndrome do cabrito? Porque quando ele chega novamente na casa do pai, diz que ele foi procurar o filho, e ouve o som de música, e talvez o cheiro de churrasco, ele diz assim: eu estou há tantos anos com meu pai, e nenhum cabrito me foi entregue, foi imolado por mim, e em meu benefício. O pai falou assim: você esteve comigo o tempo todo, e você não aproveitou disso. Sabe, gente, nós temos essa coisa da meritocracia na nossa relação com Deus. Isso cheira a legalismo, achar que Deus nos deve alguma coisa, e que nós somos bons garotos, e Deus nos retribui com a sua graça e com a sua bondade, e às vezes a gente vai até a Deus, por meio da oração, com esse sentimento, um tanto quanto altivo, dizendo: Senhor, chegou o teu melhor filho em tua presença, olha para mim, Senhor, estou aqui há anos, nunca soneguei meu dízimo, como se fosse um tributo. Olha eu aqui, Senhor, de novo, sempre fiel, cumprindo as minhas responsabilidades de um bom crente. Olha eu aqui, Senhor, de novo, como se Deus se visse coagido pela nossa bondade, a fim de nos atender. Mas, meu irmão, o ambiente da oração nos lembra que o Deus Santíssimo só tolera pecadores em sua presença por meio de Cristo Jesus, e não por causa da bondade desses pecadores. Ele não nos recebe porque nós somos os melhores filhos, Ele nos recebe porque o seu Filho morreu em nosso lugar, e nos substituiu na cruz do Calvário, fazendo-se justiça nossa diante de Deus. Por isso, meu irmão, o nosso coração é treinado quanto à humildade, quando estamos no ambiente da oração, porque lembramos quem somos, em face de quem Deus é. Todas as vezes que você for orar, não apenas lembre quem Deus é, mas lembre quem você é também. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós pecamos, precisamos de Cristo, dependemos da graça, e só podemos estar naquele lugar, e sermos aceitos diante de Deus, porque temos um intercessor e um mediador perfeito, que é Jesus. É isso que nos coloca diante dele. Então, a oração e a petição: perdoa as nossas dívidas, treina o nosso coração quanto à humildade, lançando para fora de nós toda a prepotência e altivez. Mas segundo, essa petição treina o nosso coração quanto à santidade, mostrando que o pecado é uma realidade que agride o caráter de Deus. Veja, eu estou me aproximando de Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, e ao fazer isso, eu reconheço a nulidade do pecado. Eu reconheço que não há absolutamente nada de bom no pecado, por mais que, quando atraído a pecar, eu acredite temporariamente nessa falácia. Porque no final das contas, nós somos persuadidos pelo pecado, e por um dado momento nós acreditamos profundamente que o pecado é bom, que nos traz um bom prazer, uma boa alegria, e então, atraídos pelo canto da sereia chamado pecado, nos deixamos engodar por isso, e daqui a pouco nós nos vemos enredados pelo pecado e descobrimos que aquilo era uma grande tragédia. Mas esse texto me lembra que o pecado é ofensivo a Deus, aquele Deus que é santo, que sim, me deu um caminho gracioso pelo qual eu posso buscá-lo e acessá-lo, confessante, arrependido, mas eu preciso lembrar, meu irmão, que em Cristo eu não tive toda a minha natureza pecaminosa abstraída, eu ainda sou um pecador, e eu preciso lutar diariamente contra os meus pecados, pela graça de Deus, no poder do Espírito, que eu não posso ser tolerante com o pecado, porque o meu pecado ofende o meu Deus, porque a minha transgressão, a sua lei, é uma afronta ao seu caráter santo. Esta oração não apenas lembra que eu sou pecador por natureza, mas lembra que eu continuo pecando, e por isso continuo dependendo e necessitando da graça perdoadora. Mas isso não deve ser para nós um tipo de subterfúgio, do tipo assim:
eu tenho um Deus perdoador, bondoso, longânimo, e se eu pecar de novo, eu vou lá e Ele me perdoa. Essa oração não é um caminho à libertinagem, do tipo, faça o que for necessário, peque o quanto você puder, depois vá a Deus e Ele vai estar lá, esperando você de braços abertos, dizendo, venha meu filho, vou passar a mão na sua cabeça, acariciar o seu pecado e trazê-lo para os meus braços outra vez. Esse não é o nosso Deus. Nós que fomos comprados e remidos pelo sangue de Cristo, já fomos libertados do poder do pecado. O pecado já não pode mais nos dominar. O pecado precisa ser um deslize. E quando pecarmos, lembramos das palavras de João, na sua primeira carta, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Mas não porque o pecado é prazer nosso. Não porque nos alegramos em afrontar o Criador, a sua justiça, a sua fama, a sua santidade. Não por causa disso. Mas porque ainda somos pecadores. Mas essa oração deve lembrar que todo cristão é um cristão em guerra, ou pelo menos deveria ser. Nós acordamos todos os dias e nós temos à nossa espreita o mundo, a carne e o diabo. Todos os dias, ainda que você não se veja em guerra, existe uma guerra armada contra a sua alma. E lembrar, meu irmão, que nós temos em Deus livre acesso para reclamarmos a Ele, por sua graça, o perdão para os nossos pecados, não deve ser com base num tipo de relação libertina do tipo, eu tenho lá Deus que me perdoa. Se for assim, você não entendeu quem é o Deus da Bíblia. Eu preciso entender que essa oração deve treinar o meu coração quanto à santificação. Mas eu preciso dizer, a começar por mim, que nem todas as nossas lutas contra o pecado, ou nem em todas as nossas lutas contra o pecado, nós sairemos vencedores. E eu preciso que você concorde com isso, não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia diz, o mesmo João vai dizer assim, se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Eu sei que nessa luta contra a santidade, você e eu, muitas vezes perdemos, muitas vezes caímos, falamos o que não deveria, pensamos no que não deveria, somos motivados a agir como não deveríamos, ouvimos e participamos de conversas que não deveríamos, e nos tornamos então partícipes de uma realidade pecaminosa, e todas as vezes que o fazemos, somos vencidos pelo pecado. Mas essa oração me dá grande esperança. Me traz um consolo não libertino, mas uma esperança real, de que naqueles dias, em que o pecado tripudiar no meu coração, e que eu me ver arrasado pela realidade suja do pecado, que eu tenho em Cristo, porta aberta, e graça abundante, para o perdão. Se eu não lembrar disso, sem libertinagem, mas numa luta séria e responsável contra o pecado, se eu não tiver a esperança da graça diante dos meus olhos, eu vou tentar me comiserar, e aí eu vou lidar com o pecado de outra forma, com culpa, com comiseração. Não sei se vocês já viram aquelas peregrinações dos filipinos, onde eles vão se chicoteando, se batendo, tentando se flagelar, é um autoflagelo, para quem sabe eles removerem um pouco da culpa e da vergonha do pecado. Você não precisa disso. Se você pecou, Satanás já vai se encarregar de lançar culpa e vergonha sobre o seu rosto. Ele é especialista em fazer isso. Ele vai dizer que você não serve mais para Deus, que você não é digno de estar na presença de Deus, que você nem deveria estar aqui nessa manhã. Satanás vai sussurrar na nossa alma com frequência a nossa indignidade. Ele é expert em fazer isso.
E todas as vezes que Satanás faz isso, ele tenta anuviar diante dos nossos olhos a esperança da graça e o livre acesso que nos foi aberto pelo sangue de Cristo. E mesmo quando caídos e prostrados, nós temos para quem olhar. Jesus morreu pelos nossos pecados, por cada um deles e por todos absolutamente. E naqueles pecados nos quais eu sou vencido, Cristo já venceu sobre eles também, e Ele me estende o cetro da sua graça, as suas mãos misericordiosas, e Ele me convida a aproximar-me à presença de Deus, não confiado nos meus méritos, mas na sua graça. Essa oração lembra não apenas que eu sou pecador, mas lembra que Deus é gracioso, e por sua graça, Ele recebe pecadores como você e eu em sua presença. É graça, é bondade de Deus. Isso não deve gerar em nós uma falsa impressão sobre nós mesmos, de que nós somos os santarrões, que nunca caímos. A Bíblia diz pelo contrário: quem pensa está de pé, cuide, olhe para que não caia, mas em caindo, lembre-se, você tem um fiel advogado em sua defesa, confie nele, fuja da culpa, fuja desse sentimento de vergonha, lance-se aos pés da cruz de Cristo e peça misericórdia. O autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos nos aproximar do trono da graça, com ousadia, porque de lá jorra, emana misericórdia para pecadores como você e eu. Esse texto lembra que eu preciso diariamente travar uma luta contra a minha carne e contra os meus pecados, porque eu não sou bom o suficiente, eu não venço sempre, eu não estou sempre no pedestal. Essa é uma farsa. A verdade é que eu preciso da graça todos os dias. Eu preciso do fortalecimento do Espírito todos os dias para lutar vitoriosamente pela graça de Deus contra as tentações que assediam o meu coração e a minha alma. Portanto, lembre-se, esta oração treina o nosso coração quanto à humildade, desvencilhando-nos de toda altivez, nos fazendo recordar que diante de Deus nós não estamos em posição de requerer nada em nosso nome, mas estamos ali tão somente suplicantes por sua graça e misericórdia, reconhecendo que somos pecadores. Essa oração também treina o nosso coração na guerra contra o pecado, lembrando que, apesar de ser santíssimo, Ele também é Deus gracioso e nos acolhe quando nós pecamos. Como é bom saber disso. Como é bom saber que o nosso Deus não é um truculento, pronto a nos esmagar. Fique imaginando, às vezes nós temos a imagem de um Deus tirano, que está com o pé levantado assim, e na hora que alguém falhar, Ele vai esmagar como quem esmaga um inseto. Quando eu olho para a Bíblia e eu olho para Deus em Cristo, eu lembro que a porta da graça ainda está aberta. Eu não posso passar por ela de qualquer maneira e nem desprezá-la libertinamente, mas eu posso acessá-la todas as vezes que pecar, fazendo isso responsavelmente, confiando em Cristo. Mas essa oração ainda treina o meu coração quanto à graciosidade, humildade, santidade e graciosidade. Eu vou tentar explicar isso. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, porque somos pecadores, não temos direito de requerer nada e estamos em guerra constante, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixe-me contar uma parábola. Essa parábola foi expressa por Jesus. Ele fala de dois homens que possuíam dívidas diferentes e de dois credores que assumiram papéis diferentes diante dos seus devedores. O primeiro deles tinha uma dívida colossal. Não é mencionada, mas era uma dívida enorme. E antes que ele peça para ser perdoado, o seu credor diz assim, na verdade a petição dele é mais ou menos essa: tenha paciência comigo, que quando possível, tudo te pagarei. Perceba que aquele devedor, ele em nenhum momento nega a realidade da sua dívida. Ele se vê como um devedor confesso, culpado, ele é réu de pena, ele não tem problema em assumir o débito. O credor, por sua vez, estende graciosamente perdão. Você pode ir em paz, a tua dívida está perdoada. Veja, aquele homem suplica por paciência.
em nome de uma possível justiça própria, onde ele diz: em podendo tudo te pagarei. O primeiro credor, ele está fiado em sua própria justiça. Ele está pedindo tolerância. Tem um pouco mais de paciência comigo, que na hora certa eu pago a sua dívida. Isso me lembra um programa que passou durante um tempo: devo, não nego, pago quando puder. Pronto, essa era a conversa desse camarada. Eu devo, não nego, quando eu puder, eu pago. Tenha só um pouquinho de paciência comigo. O credor, cheio de misericórdia e compaixão, estende àquele homem o seu perdão e ele sai dali feliz da vida. No meio do caminho, o texto diz que ele se encontra com um segundo devedor. Agora já não era ele. Ele se colocou na posição de credor. Mas a Bíblia diz que a dívida era ínfima. E aquele homem, então, ouve do devedor secundário a mesma expressão: ô meu Senhor, tenho família, a situação lá em casa está apertada. Tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. O credor, agora perdoado, enriquecido pela misericórdia do outro, manda que aquele homem fosse açoitado, até que pudesse pagar cabalmente toda a sua dívida. Um capataz do primeiro credor, vendo a cena, disse: mandai-me trazer aquele homem. Aquele homem foi trazido ao credor maior, e então, constrangido, porque sendo graciosamente perdoado, ele não estendeu o perdão, foi mandado que alguns verdugos fossem trazidos, e aquele homem foi preso, e apanhava todos os dias, para lembrar, não da sua dívida, mas da falta de graça, uma vez recebendo graça, da falta de graça estendida a outro, porque a dívida já havia sido paga. Esse texto tem muito a ver com isso, porque Jesus diz assim: vocês devem pedir perdão, tal como vocês têm perdoado os devedores de vocês. Há uma interpretação equivocada acerca desse texto. É a interpretação de que Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos. Como se o perdão de Deus estivesse condicionado à minha capacidade de perdoar. E se assim fosse, meu querido irmão, estava tudo perdido. Se a graça e a misericórdia de Deus estivesse condicionada à minha capacidade de ser gracioso e misericordioso, eu estava determinantemente perdido, sem que ninguém pudesse me resgatar. Esse não é o ponto. A gente parte de um princípio da parábola. Uma vez que nós fomos e somos perdoados, uma vez que nós temos experimentado tão grande salvação, uma vez que a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou, uma vez que o sangue de Jesus nos limpou e nos purificou de todo pecado, uma vez que a nossa dívida foi cancelada pelo Deus Todo-Poderoso, sem que merecêssemos absolutamente nada, mas tão somente fiado em sua misericórdia, nós agora somos condicionados e habilitados a perdoar o outro. O perdão ao outro é uma amostra pública do perdão que recebemos de Deus. A ideia do texto é que todo crente perdoado, perdoa. E que o nosso perdão na horizontal nada mais é do que uma expressão do perdão que já recebemos na vertical. Perdoados, perdoam. Essa é a lógica do texto. Essa é a lógica da parábola. Gente que recebeu graça, oferece graça. Gente que foi alcançado pela misericórdia, retribui com misericórdia. Gente que foi alvejado pela generosidade divina, trata o outro com a mesma generosidade. Porque o princípio é esse: nós temos recebido de graça e precisamos dar de graça aquilo que recebemos. Quando eu olho para esse texto, eu lembro que essa oração nos treina no ambiente das nossas relações, muitas vezes fraturadas. E a gente tem uma impressão, quando a gente desce para a horizontal, veja, quando a gente está em direção a Deus, a gente chega e diz assim: Senhor, eu estou aqui, pequei, sou um pecador, não mereço o teu perdão, por tua misericórdia, estende a tua mão, me acolhe outra vez, me arranca desse cenário, ó Deus, de imundícia. Batemos no peito como aquele publicano e dizemos: ser propício a mim, ó pecador. Mas quando estamos na nossa relação horizontal, nós saímos da posição de pecador
e nos colocamos na posição de Deus sobre o outro. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas é Ele quem peca. Ele me afrontou, Ele me acusou, Ele me ofendeu, Ele me defraudou, Ele pisou no meu pé, Ele é sempre o outro. E parece que a gente está naquela posição agora, de que assim, nós somos deuses contra quem todos estão pecando. Mas o bem da verdade é que se lembrássemos quem somos, lembraríamos que somos capazes de fazer as mesmas coisas que outros fazem conosco. Aquela mesma humildade que deve presidir o nosso coração na nossa relação com Deus, deve também governar o nosso coração na nossa relação com o nosso semelhante. Porque a Bíblia diz que ninguém deve considerar o outro como inferior a si mesmo, pelo contrário, cada um considere o outro como superior do que a si mesmo. Veja, isso requer muita humildade de coração. Não apenas para me apresentar diante de Deus, mas para lidar com o outro. Porque se eu não tiver humildade, eu sempre serei o credor e o outro o devedor. Eu sempre serei o justo e o outro o pecador. Eu sempre serei Deus e o outro a pobre criatura que precisa da minha clemência. Mas quando eu desço do salto, quando eu pulo do banco e fico lá embaixo, aí eu descubro que eu sou capaz de cometer as mesmas atrocidades que o outro comete contra mim. Porque eu estou nivelado pela mesma realidade do pecado. O outro me afronta, eu também sou capaz de afrontar o outro, porque partilho da mesma natureza caída. O outro pisou no meu pé, eu sou capaz de pisar no pé dele, do outro e do outro e do outro de novo, porque partilho da mesma natureza caída, e assim sucessivamente. Mas se eu não tiver humildade de coração para descer do pedestal e enxergar o outro tal como sou enxergado pelo próprio Deus, sempre estarei na posição de juiz. E essa não é a posição exigida nas Escrituras para nós. O único juiz é o nosso Senhor, aquele que não tem pecado algum. Nós ofendemos e Ele nunca nos ofende. Nós o agredimos e Ele nunca nos agride. Quanto a nós, irmãos, precisamos nos rebaixar ao lugar da humildade e lembrar que tudo aquilo que outros fazem comigo, eu sou capaz de fazer com outros também. Se eu parto desse princípio, eu nivelo a minha relação. E aí eu sou um pouco mais paciente, porque eu digo assim, opa, hoje ele está me devendo, amanhã posso eu dever. Hoje ele está me afrontando, amanhã posso eu afrontar. Você percebe como muda? E eu desço da arrogância e assumo o meu lugar na humildade, reconhecendo que nós não somos melhores do que absolutamente ninguém, mas somos todos iguais. Somos nivelados pelo pecado e nivelados pela mesma carência da graça. Essa é a grande realidade que todos nós partilhamos. Mas não apenas isso. Geralmente, quando nós tratamos o outro diferente da maneira como somos e gostamos de ser tratados, é porque nós temos uma visão distorcida da graça. Eu vou explicar isso para você mais uma vez na parábola. No primeiro caso, o homem ele tinha uma grande compreensão da realidade do pecado, mas uma visão míope e pequena acerca da grande graça do credor. Quando nós temos uma visão muito grande do pecado e pequena sobre a graça, sempre vai nos restar uma iniciativa privativa de justiça. Eu vou fazer justiça. E para nós, o perdão, ele só se torna viável se ele for justo. Veja, eu reconheço a dívida, mas eu não tenho uma visão gloriosa e grandiosa da graça. Então eu estou sempre medindo todas as coisas pela culpa e pela justiça. O único instrumento que eu conheço é a espada e a balança. Eu peso e digo assim, eu vou ver se ele merece o meu perdão. Ou você nunca ouviu ou falou isso? Eu não sei, olha pastor, eu não sei se ele já merece o meu perdão. O que a gente está querendo dizer por trás disso? A gente está querendo dizer o seguinte, veja, eu conheço a dívida, mas desconheço a graça.
Eu sei o tamanho da atrocidade cometida. Mas eu não tenho uma visão graciosa, porque a minha própria visão sobre a graça é pequena. Deixa eu revelar algo aqui para você, para o seu coração. Eu estava acompanhando uma jovem lá em João Pessoa, e ela tinha essa dificuldade explicitamente. Ela tinha muita dificuldade de perdoar, porque na cabeça dela o perdão tem que ser merecido. Então, o outro tem que fazer por onde? Olha, ele tem que cumprir, eu vou dar tempo para ver se ele se acerta, se a coisa anda, se funciona. E aí depois, pesando na balança, eu vejo se é justo perdoar. O critério para o perdão, então, é a justiça. Aí eu falei assim, você percebeu? E aí, essa pessoa tinha muita crise quando ela pecava. Muita crise. E ela achava que era uma imunda, e era mesmo, uma pecadora, e era mesmo, nós somos todos. Eu digo assim, toda vez que Satanás diz para mim, você não presta, falei, novidade. Você acha que Deus me escolheu porque eu era o melhor da escola? Não era não. Ou porque eu era o melhor filho? Também não. Foi pura graça. Satanás se esforça para me fazer convencido de que eu sou um pecador imundo, mas ele se esquece que entre mim e Deus está o Filho perfeito. E é nele que eu me escondo, e é nele que me identifico. Porque em mim, meu irmão, não tem nada. Se puxar, você vai puxar e não sobra nada. É quando me escondo em Cristo e sou visto por Deus nele, que então sou tratado como filho, não em mim. Mas o ponto em questão é, ela tinha muita dificuldade em lidar com a graça, inclusive na relação dela com Deus. E ela sempre tinha muita vergonha, muita culpa e se martirizava muito. E eu falei, exatamente porque você tem uma visão minúscula da graça, que você trata o outro sempre na medida da justiça, porque faz mais sentido. Faz mais sentido. O outro tem que merecer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que o perdão não é oferecido com base no mérito, mas na misericórdia. O perdão não é para quem merece. O perdão é fruto de um coração misericordioso que se compadece. Nesse sentido, eu lembro de uma outra historinha de Jesus. Jesus, ele é muito certeiro. Ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, no mesmo dia, 7 vezes, perdoa. Não, dizendo, me arrependo, perdoa. Mas foi 7 vezes mesmo? Obrigado, irmão. Foram 7 vezes mesmo? Ou Jesus tornou a matemática do perdão um pouquinho mais elevada para nos ensinar que é sem conta, sem medida. 70 vezes 7. É Pedro quem diz, Senhor, 3 vezes já está bom? 4 vezes? 7 vezes? 70 vezes 7. Mas o agravante desse texto, e Jesus é de propósito, Jesus não está falando ali aleatoriamente, mas de propósito, ele fala de dívidas e de pecados no mesmo dia. Depois leia o texto. Ele veio para você no mesmo dia. Aí ele pecou. Aí ele disse, eu me arrependo. Aí no mesmo dia ele pecou. Eita, eu me arrependo. Aí no mesmo dia, mas peraí, no mesmo dia, Senhor? Não, o Senhor já está testando demais a nossa paciência. É porque ainda a gente está encarando o perdão na lógica, no mérito, na justiça, e não vai funcionar nunca. Se você achar que o exercício do perdão é puramente lógico, faz sentido? Não faz sentido. É meritório? Não depende do mérito. É baseado na justiça? Não pode ser baseado na justiça, porque não funciona. O perdão, e aí esse é o ponto, é um ato espiritual, elevadíssimo, de obediência a Deus, fruto da própria graça de Deus, operada em nosso coração. Quando eu vejo alguns cenários em que pessoas se perdoam, eu digo assim, não, isso não foi humano. Não pode ser.
Não foi simplesmente alguém que pensou, logicamente, fez as contas e disse assim, faz sentido perdoar. Não bate. Não foram pessoas que fizeram as contas e disseram assim, o outro merece o perdão. Não, não merece. O perdão é um exercício espiritual que sobrepuja a lógica, sobrepuja-se ao mérito, é baseado tão somente no ato de obediência e confiança na graça de Cristo Jesus. É um reconhecimento de que nós não podemos, mas então, agraciados por Ele, nós somos habilitados de forma espiritual a estender ao outro o que nunca estenderíamos por nós mesmos, que é o perdão. Por isso, quando eu olho para a ótica do Evangelho e alguém chega com uma tragédia e diga assim, pastor, essa realidade é possível de ser perdoada? Eu digo, não porque é lógico, não porque é justo, mas porque baseia-se em uma dádiva graciosa que recebemos e que nos capacita e nos habilita a obedecer a Deus para além da lógica, para além da justiça. Porque se eu meticulosamente calcular a necessidade da justiça, a necessidade do mérito, da lógica, não haverá perdão. Tem que exceder essas coisas. Tem que exceder. Por isso eu digo, meu irmão, talvez você está aqui e você tenha as suas questões mal resolvidas. E até hoje você segue dizendo assim, não é lógico. Não é lógico eu fazer isso com aquele ou com aquela que me fez tudo isso. Não é lógico eu estender a mão para quem me enfiou uma faca nas costas. É lógico? Não, é claro que não é. O mandamento deste mundo é outro. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te feriu, fere de novo. Se bateu no teu rosto, bate do outro lado. Ou você acha que é lógico Jesus dizer assim, olha, bateram na tua face, vira outra. Isso é lógico? É claro que não. Isso é justo? É claro que não. Estamos falando de uma justiça superior, que excede a justiça dos fariseus, que excede a justiça desse mundo, que excede a justiça dos religiosos. Estamos falando de uma lógica que não é a nossa, é a lógica do reino, onde os que perdem ganham, onde os últimos são os primeiros. Isso não é lógico, gente. Isso não funciona, isso não é parte do padrão social. Mas existe uma política diferente no reino de Deus, e é por essa política que nós precisamos ser regidos. E dentre as políticas do reino está a política do perdão, que nos ensina o perdão é maior que a lógica, o perdão é maior que a matemática, que a conta, que a justiça, que a meritocracia. O perdão é um exercício espiritual, eu estou cada vez mais convencido disso. O perdão é um exercício espiritual, que se apoia na graça de Deus, e que se respalda numa atitude de obediência a Deus. Eu acompanhei, e você deve ter acompanhado alguma história assim. E eu digo, Senhor, só graça, para fazer com que alguém nessa realidade perdoe esse outro alguém. Eu quero caminhar para o fim lembrando da história de um missionário chamado Jim Elliot. Ele foi missionário entre os Aucas, aquela região do Equador. Ele, juntamente com outros amigos, na verdade, ele tentou ser missionário entre os Aucas. Porque na primeira iniciativa concreta de contato com aquele povo, eles foram mortos. O que acontece depois dessa história? Alguns corpos, inclusive, nem foram encontrados. As mulheres destes missionários, um pouco tempo depois, resolvem ser missionárias no mesmo campo onde os seus maridos foram mortos e levaram os seus filhos. Deus foi gracioso, alcançou uma das indígenas que foge, na verdade, aprende a língua e tem toda uma história. Tem esse filme no YouTube, mas é uma história real, o filme é Terra Selvagem. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Elas voltam, pregam o Evangelho, Deus derrama da sua graça, o Evangelho prospera naquela comunidade, indígenas vêm a Cristo, uma igreja se estabelece. Agora o tempo passa e as antigas crianças que perderam os seus pais, agora eram homens. E um dos filhos daquelas mulheres tornou-se missionário e continuou o legado da família naquela mesma aldeia. A mãe ainda estava viva,
mas ele torna-se missionário e pastor. No dia do batismo, muitos indígenas estavam reunidos e aquele jovem rapaz foi batizar os novos conversos. Um deles, antes do batismo, chefe daquela aldeia, pede a palavra. Já era um homem muito idoso. E ele faz a confissão de que ele fora o assassino do pai daquele rapaz. Era o ato do batismo. O senhorzinho estava pronto para receber água e o pastor ouve a declaração de que aquele era o assassino do seu pai. Como é que você acha que a história termina? Tecnicamente falando, a história poderia terminar tragicamente. Mas de acordo com a política e a ética do reino de Deus, de forma sobrenatural e espiritual, aquele homem estende perdão para o assassino do seu pai e segue com o ato do batismo. Você tem vídeos dos dois, andando inclusive no Brasil, vieram para o Brasil, dando testemunho do que Deus fez, do poder do Evangelho, não apenas em tirar o homem do pecado, mas dar ao homem uma nova lógica, uma nova ética, uma nova postura diante das relações quebradas. É só o poder do Evangelho que pode fazer isso. Por isso eu insisto em dizer, o perdão bíblico, ele é espiritual, sobrenatural, se apoia na graça e é um ato de obediência a Cristo. Antes de ser um exercício relacional, social, é um ato sobrenatural. É Deus quem nos capacita. Não precisa ir muito longe, é a história de Filemão e Onésimo. O patrão e o escravo. O camarada rouba o seu patrão, foge pela providência, ou ele procura Paulo, ou se encontra com Paulo na prisão, seja lá como for, Paulo prega o evangelho, aquele homem é alcançado pela graça, e Paulo então escreve uma carta para o patrão, para Filemão, mandando o escravo de volta. Paulo não está pedindo para que ele seja absolvido, nada do tipo, está dizendo assim, apenas recebe-o como irmão caríssimo. Veja como o Evangelho é poderoso para endireitar as nossas relações quebradas. O pecado afetou a nossa relação com Deus, o pecado afeta a nossa relação com o nosso próximo, mas o Evangelho é o poder de Deus que pode transformar as nossas relações para a glória de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus e não existe relacionamento quebrado que o Evangelho não possa restaurar. Não existe nada que seja tão torto, tão dilacerado, que o Evangelho de Cristo Jesus não possa reconciliar. É nesse Evangelho que eu creio e continuo pregando. No dia em que eu deixar de crer no poder do Evangelho, eu deixo de ser pastor. O que me traz aqui a cada semana não é porque eu creio na bondade das pessoas para quem eu falo, ou na bondade deste que fala, é porque eu creio no poder do Evangelho, e eu creio que aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, em Cristo, no poder do Evangelho, nós podemos. Existe uma graça especial derramada em nossos corações, que nos habilita a sermos parecidos com Jesus. Porque foi Jesus, irmãos, que na cruz, no momento mais cruento do seu ministério, enquanto estava sofrendo o escárnio, a zombaria de todos os homens, os gritos ensandecidos, crucifica-o, crucifica-o, muitos daqueles comeram dos pães e dos peixes, muitos provaram dos seus sinais, dos seus milagres, e agora estão ao pé da cruz, escarnecendo o Filho de Deus. E como é que ele trata? Como é que ele reputa aqueles homens? Como ignorantes, que não sabem o que fazem, e que precisam do perdão. E então, do alto da cruz, Jesus exclama, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nós somos cristãos, significa dizer que nós somos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, que nós desejamos nos parecer com Cristo mais do que qualquer coisa. Você acha que Cristo não sabe o que é ser traído? Você acha que Ele não sabe o que é padecer? Não é nada novo da nossa parte, mas ainda bem que temos Cristo, e temos a graça,
que nos fortalece e que sobrenaturalmente nos leva a obedecer. É Cristo, irmãos. É Cristo. Por isso que diante das dores da vida, quando eu me vejo diante da realidade do pecado, da afronta e da necessidade de estender o perdão, a primeira coisa que eu faço é reconhecer que eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso. Porque eu vou fazer conta. Eu não posso. Porque eu vou esperar do outro mérito. Eu vou tentar exigir justiça. Mas então eu lembro que existe no trono da graça uma fonte de poder que me encoraja, que me anima, em obediência a Ele, a perdoar o outro. É por amor a Ele, é em obediência a Ele, que eu consigo olhar para o outro com ternura e não com vingança. É por amor a Ele e em obediência a Ele, que homens e mulheres são capazes de descer do pedestal do orgulho, enxergarem o outro, ou enxergarem a si mesmos, assim como enxergam o outro. É porque temos a cruz diante dos nossos olhos, que somos capazes de perdoar quem nos ofende. Mas se a cruz sair daqui, dessa visão, teremos pedras nas mãos, e gritos saindo da nossa garganta, na forma de acusação contra quem nos ofendeu. Tire a cruz de diante dos seus olhos, e sobrará um animal enfurecido, querendo matar a todos e destruir a tudo, que no seu território, que no seu habitat parece uma ameaça. É assim que nos comportamos. Nos ofendem a nossa casa, pisam no nosso território, e o que é que nós fazemos? Nós atacamos de volta. Mas quando a cruz é colocada diante dos nossos olhos e em nosso coração, nos lembramos, não foi isso que Ele fez conosco. E graças a Deus, porque Deus não nos tratou com base na nossa lógica. Graças a Deus, que não nos tratou com base em nossos méritos. Graças a Deus, que não exerceu a sua justiça divorciando-a da sua graça. Graças a Deus, que essa mesma graça que nos alcançou, nos encoraja a alcançar outros, e que as nossas relações, sim, marcadas por sangue, por feridas, sejam também exaladas pelo bom perfume do perdão e da reconciliação para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Coloque seu coração diante do Senhor. Eu vou pedir para você colocar-se de pé. Não teremos a escola bíblica, então podemos estender um pouquinho mais. Eu vou pedir só para usar o piano. Alfredo, eu posso colocar esse